Boa tarde a todos. Hoje nós vamos dar continuação aos nossos estudos do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Vai ser o capítulo 27, dos itens 16 a 21. Preces inteligíveis e da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Mas antes eu vou ler uma página do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles. E ela nos diz: sempre que possível, luariza-te com a oração. Faze espaços mentais e busca as fontes da vida onde aurirás energias puras e paz. Todos os santos e místicos que alteraram o rumo moral da humanidade para melhor, no Oriente como no Ocidente, são unânimes em aconselhar a prece como o recurso mais eficaz para preservar-se ou para conquistar-se a harmonia íntima. Jesus mantinha a convivência amiga com os discípulos e o povo. No entanto, reservava momentos para conversar com Deus através da oração, exaltando a excelência desses colóquios sublimes. Sai, portanto, do turbilhão em que te encontras mergulhado e segue no rumo do oásis da prece que te refazeres e te banhares de paz. Então vamos fechar os nossos olhos, aquietar nossas mentes e agradecer ao nosso Pai, nossa luz divina, agradecer a Jesus, que é nosso mestre, que é nosso guia, a Maria Santíssima, que é nossa mãe de amor, o mentor do nosso centro querido Ibirajara, por podermos estar juntos de uma forma diferente, não presencial, mas ainda juntos, para continuar os nossos estudos, para continuar as nossas reflexões e caminhando a cada passo ao nosso progresso. Agradecemos por esta oportunidade. Que assim seja, graças te damos. Então, sim, vamos lá. Então, São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14, dos itens 11 ao 17, ele nos disse: se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Então, o que acontece é que a oração é o ponto de partida do pensamento bem direcionado. E esse pensamento ele é muito rico em conteúdos vibratórios. E essa vibração, esses conteúdos, eles se expandem até sincronizar-se com outras ondas equivalentes, estabelecendo assim, através dessa sincronia, o intercâmbio que existe entre nós e o objetivo da oração. Então, quando ele diz que se não entendo o que significam as palavras, assim como a quem falo, aquele não entenderá o que eu digo, ou eu não entendo o que ele diz, significa que nós precisamos entender aquilo que nós estamos fazendo, qual o objetivo, qual é o motivo e como orar. Por isso eu achei interessante essa frase quando ela diz que o tambor faz barulho, mas é vazio por dentro, que é significativo, que se nós não compreendermos aquilo que nós estamos orando, por que nós estamos orando, nós vamos acabar nos transformando nesse tambor, só fazendo barulho, sem nenhum objetivo específico. Tá? Então, no capítulo 12 do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, ela nos diz que a oração dulcifica o ser
ilumina-o, acalma-o, renova-o, dá-lhe vida. E a oração é um sublime instrumento de que a criatura humana deve utilizar-se para a nutrição da alma. A oração é tônico vigoroso que estabelece o equilíbrio e mantém a paz. A prece, portanto, ela precisa se ligar ao momento em que você se dedica a ela, ao seu pensamento, tá? Porque se isso não acontecer, a compreensão do que seja a oração em si não vai tocar o seu coração. Então, é necessário que você se dedique a uma prece, que você se entregue a essa prece, que os pensamentos eles tenham que revelar, tenham não, é que eles revelem, que seus pensamentos revelem a ideia do que seja aquela prece, aquele momento que você se dedica àquela prece. Porque senão vai ser simples palavras jogadas ao vento. Tá? E Joana diz no Vidas Vazias que a prece transformada em obrigação, a que o indivíduo se vê forçado, é utilizada apenas em condições especiais, principalmente de desespero e angústia, forçando-se a anuência a todos os problemas que são apresentados. Apegando-se a palavras sonoras ou poéticas, repetem-nas de memória, sem conexão com o alvo a que se deve dirigir. Portanto, sem essa compreensão, sem essa dedicação, como ela citou, forçado, quando o indivíduo apenas se sente na obrigação de orar, porque por algum motivo, não precisa se entender qual motivo, mas apenas se sente, preciso orar. Então, apenas senta e começa a orar. Mas se ele não se entregar a esse momento, então essa oração, essas palavras, elas vão ser perdidas, elas se perdem completamente. E muitos têm, algumas pessoas, não vou dizer muitos, né? Não são muitos, mas algumas pessoas ela têm o hábito, o momento de se dedicar às orações apenas quando elas se encontram em situações conflitantes, em situações de desequilíbrio. Então, é exatamente nesse momento que às vezes se torna quase que mecanicamente, né? Então, esse é um dos fatores de nós prestarmos atenção. Como é que nós estamos orando? Como é que nós nos dedicamos às nossas orações? Bom, a prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Há pessoas que acreditam que nós não devemos dedicar orações aos espíritos sofredores, tá? Mas Joana diz que a prece reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação. Não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. E jamais uma oração fica sem a devida resposta. Pode não ser aquela que nós queríamos receber, pode não ser da maneira como nós achávamos que deveria vir essa resposta, mas Deus, nosso Pai, na sua santa benevolência, Ele percebe que às vezes os nossos pedidos, eles podem não ser bons para nós mesmos. Eles podem ser a causa de mais sofrimentos do que apaziguamento, né? Então, nesse momento, Ele prefere não nos dar a resposta da maneira como nós desejamos que essa resposta venha pelas nossas preces. Mas no momento, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que logo depois nós podemos compreender que se não foi da maneira como nós pedimos, mas de uma outra maneira ela veio, porque ela nunca fica sem o acolhimento, tá? Sem que o nosso Pai nos acolha, tá? E ela
E acontece também o seguinte, ela também pode não se reduzir a palavras simplesmente, né? Nós às vezes não precisamos só nos dedicar a uma caridade através da prece. Nós também podemos, sem dúvida, nos dedicar, e é como fosse uma oração não dita, não por palavras, quando nós trabalhamos em benefício do próximo, quando nós fazemos alguma coisa em benefício dos nossos irmãos. Por exemplo, quando nós os tratamos bem, quando nós não os ignoramos, principalmente hoje, quando nós vemos muitos irmãos na rua. Então, às vezes, não há necessidade de você simplesmente ignorá-los, mas o fato de você passar por eles e cumprimentá-los e respeitá-los, não fingir que não os estão vendo, às vezes apenas um bom dia, dado com carinho, uma boa noite, uma boa tarde, isso também os aquece, porque como ali falou, eles é uma forma também de nós estarmos pensando neles, pensando em que nós, qual for a melhor forma que nós podemos ajudá-los, tá? Então, não apenas há uma forma de orar também, não é apenas pelas palavras, são também pelos atos, pelos bons atos. Por exemplo, nós sabemos que a nossa instituição ela tem a caravana Benedita Fernandes. Então, isso também, desde o momento em que a pessoa doa o valor material ou ela se dedica na confecção daquilo que vai ser dado a eles, e aqueles que se dedicam a ir à rua para vê-los, para atendê-los, para distribuir aquilo que eles necessitam, receber as suas palavras, receber as suas preocupações e oferecer a ele um conforto, isso é um termo de oração, isso é exatamente a conexão, é uma vibração que se estende, é a vibração, é o amor e a caridade, através de uma oração realizada não só desde o momento das palavras, por aqueles que ficam, que não podem estar diretamente neste momento em contato com eles, mas que oram naquele momento, tanto pelos nossos irmãos que se encontram em necessidade, como pelos nossos irmãos que vão à rua para ajudar. Tá? Então, essa é uma forma muito, muito carinhosa, muito amorosa, muito entregue de carinho, né? De prazer ao benefício do seu irmão. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que só há para a alma duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num ou outro caso, a prece é inútil. Negar, nesse caso, a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na sua assistência e ao bem que se pode fazer aos outros. Sim, nós devemos orar, sim, por espíritos sofredores, por espíritos que já não estejam entre nós, porque eles já foram de nós, eles já estiveram aqui conosco. Então, por que acreditar que nós não devemos fazer isso? Tá? Por que acreditar que um espírito devedor, ou um espírito que causou sofrimento a outros ou a ele mesmo, não pode merecer uma prece, não pode merecer um carinho nosso? Não pode, nesse caso, merecer uma consolação. A prece, ela não vai mudar os desígnios de Deus. Quando nós oramos por eles, não significa que Deus vai mudar aquilo que foi destinado. Tá? E nem vai diminuir as provas daqueles que cometeram suas faltas. Mas a prece tem uma força poderosa que, partindo de um coração misericordioso,
ela vai dar uma assistência, ela pode modificar, pode mudar muita coisa, pode dar início, se não muda naquele momento, mas pode dar início a uma transformação. Tá? E no Evangelho, não foi Jesus que disse que são os doentes que precisam ser tratados? Então são eles que precisam mais das nossas orações, porque são eles as ovelhas que se desgarraram, né? São eles que optaram por caminhos diferentes. E aí nós vamos perguntar, será que eles não merecem retornar? Será que o nosso Pai não vai deixar que essas ovelhas fiquem desgarradas, se não permite voltar a um caminho reto que eles nos ensinam? Sim, é claro que sim. Então, nunca é inútil. A prece nunca, nunca é inútil. A prece, ela sempre traz algo que nós precisamos, algo que seja conforto, reforço. E isso é tanto para nós, que fazemos as preces, como para o outro. Tanto para nós que pedimos por nós mesmos, como para o outro que pedimos pelo outro. Então, sim, devemos orar por aqueles que não estejam mais conosco. Outros se fundamentam na crença de que Deus não pode mudar as suas decisões a pedido de suas criaturas. O homem não tem nada a pedir senão que se submeter e o adorar. Não, isso não existe. Esta é uma crença daquele que acredita realmente que Deus está tão ocupado em tantas coisas, em tantas tarefas, que não vai se dar ao trabalho de parar tudo para ceder a um pedido de um único filho. Ele acredita que isso não é possível, tá? Por isso ele acha que tem que se submeter e o adorar simplesmente, mas nós sabemos que isso não é verdade. A lei de Deus é mais previdente que essa. Ela é sempre justa, ela é equitativa, ela é misericordiosa. Ela não fixa nenhuma duração à pena, qualquer que seja. Ela não diz, vou ouvir este e não vou ouvir aquele. Você que fez isso precisa mais do que o outro que não precisa. Não, ele não distingue, ele não separa. Nosso Pai, ele iguala tudo. É claro que ele vai lidar com cada situação dos seus filhos, como nós assim o fazemos quando os temos, de uma maneira diferente. Porque cada filho é diferente do outro, cada situação, cada momento é diferente do outro. Por isso, a energia que nós temos que prestar atenção e acreditar que a energia que emana da oração, quando é doada por amor, tá? Ela tem o poder de envolver o espírito, onde quer que esse espírito esteja, conosco, encarnado ou desencarnado. No carinho que nós envolvemos, o sentimento que nós envolvemos nessa oração, é que vai fazer com que ela chegue exatamente onde esse espírito esteja. Tá? E ela é uma doação de caridade, é uma doação de amor. Então, não devemos pensar que o nosso Pai, em momento nenhum, vai ouvir aquilo que nós estamos pedindo, que vai nos ignorar, que Ele não vai nos acolher, que não vai nos ajudar nos momentos difíceis, estando nós em espírito encarnados ou não. Ele vai estar a todo momento, sempre, em torno de nós. Sempre, em todo momento, acreditem. E quando nós nos dedicamos a essa caridade, que a oração é uma forma de caridade, através dos nossos pensamentos, é uma emanação de amor, tá? Tenhamos certeza que ela vai chegar aonde é necessário que ela chegue, que ela vai acolher aquele que ela precisa acolher. Tá? O homem é assim
o árbitro de sua própria sorte. Mas o espírito culpado e infeliz pode salvar a si mesmo. O que lhe falta é a vontade, a força e a coragem. Então, realmente, há momentos em que ele não consegue perceber isso, não consegue perceber que, através da sua vontade, ele pode modificar o que está em torno dele. Mas, por nossas preces, nós podemos lhe inspirar essa vontade. Se o sustentamos e encorajamos, podemos lhe dar as luzes que lhe faltam, nos tornando instrumentos para a execução da lei de amor e de caridade, conforme a bondade e a justiça de Deus. Então, desde que o Espírito clame por misericórdia, Deus o ouve sim. Ouve e lhe envia esperança. De alguma forma, chega até ele essa esperança, essa força, essa bondade. Mas o simples remorso do mal não é o suficiente. É preciso que esse espírito repare esse mal que causou. E é se submetendo às novas provas que ele pode, por sua vontade própria, fazer o bem em reparação ao mal que fez. Então, Deus é benevolente quando nos dá essa oportunidade, quando nos oferece essa oportunidade de refazer aquilo que nós não fizemos bem, aquilo que nós prejudicamos ao outro ou a nós mesmos. Tá? E em Joana, ainda no capítulo 12 do Vidas Vazias, ela diz que após atender as multidões, Jesus desaparecia da balbúrdia e dos comentários insensatos para orar a Deus, no silêncio do deserto. Nunca, pois, te sintas solitários ou triste, porque podes buscar a companhia celestial através da oração e enriquecer-te de luz e de amor. Então ele diz que orar é um ato de comunhar com Deus. Então vamos, através das nossas orações, cada vez mais concretizar, firmar esse modo que nosso Pai nos deu de aumentar a caridade através das nossas orações. E essa caridade tanto é por nós como pelos nossos irmãos, todos os nossos irmãos, principalmente nesse momento que ainda não estamos à vontade, que ainda existem muitas aflições, que ainda existem muitos conflitos. Então, que nós possamos, através das nossas orações, sempre bem direcionadas, pensadas, refletidas sobre o que nós estamos desejando naquele momento e não apenas palavras jogadas a ermo, que essa energia, que essa luz possa se estender a todo o planeta, a todos os irmãos, a todas as famílias que aqui estão ainda em situações conflitosas. Então, Pai, te agradecemos por nos ensinar esta forma, esta maneira, esta benevolência de estendermos através dos nossos corações, através dos nossos pensamentos, um amor maior. Te agradecemos sempre, Pai, e que as nossas orações possam chegar, cada uma, a um lugar onde possam se unir e se expandir por todos aqueles que necessitam, estando eles encarnados ou desencarnados, Pai. Te damos graças e assim seja. E obrigado a todos.